E aí, meus amigos do Expresso, como é que vocês estão? Mais um cara a cara pela frente e um cara a cara que a gente tá pegando a rodada atrasada, né? As famosas rodadas atrasadas, aqueles asteriscos do Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada do primeiro turno, Juventude e Vasco, lá em Caxias, jogo programado para quarta-feira, dia 20/8, às 19 horas. E a gente conta aqui para brilhantar e engrandecer o quadro do cara a cara com o Matheus Maciel, representante do Juventude, que cobre o time de Caxias lá na Rádio Caxias. Matheus, seja bem-vindo, obrigado por estar topado essa brincadeira que a gente faz aqui e muito para conhecer também os clubes e as cidades desse Brasil afora. Danilo, obrigado, viu, por estar aqui conversando com vocês, Canal Expresso 1923, fico muito feliz para a gente trazer um pouco sobre esse jogo, né, esse pré-jogo de Vasco e Juventude, de uma forma diferente. A gente fala, né, Juventude adora receber carioca aqui no Rio Grande do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, sempre consegue resultados positivos, principalmente contra o Flamengo e o Fluminense. Flamengo e Fluminense aqui sempre dá certo. Agora tem o Vasco aí do Diniz, o Diniz, que sempre quando vem aqui é complicado vencer ele sempre incomoda bastante. Fernando Diniz é aquele técnico que o futebol brasileiro tem tanta pouca característica atualmente, né? É tudo tão resultadista. E o Diniz é aquele cara que tem esse objetivo, esse propósito do futebol, de jogar para frente, de marcou o primeiro, vai atrás do segundo, marcou o segundo, vai atrás do terceiro. Mas você estava falando, né? O nome do Carpini apareceu antes da chegada do Diniz. É que a gente sabe que o Pedrinho tinha um sonho de consumo com o Diniz, mas o Carpini com certeza tem essa expectativa, né? É que no São Paulo, talvez a grande chance assim do mercado, vamos dizer, não deu muito certo, mas o Carpini teve um retrospecto positivo no Vitória também, e agora, né, volta a Caxias, mas assim, ele é um técnico dessa nova geração que é muito esperado, né? Rendimento dele. Em relação ao Carpini, que agora teve recente no Vitória, e aí teve essa saída meio, teve tumulto até na última entrevista, ele deu uma meio que indireta pro pessoal do Vitória, dizendo que não, que saiu bem. Aqui ele chegou em 2023, ele pegou um Juventude que ia cair em 2023, ia cair para a Série C do Brasileiro, era o 19º colocado com muitas derrotas. Chegou aqui, ele mudou o ânimo, conseguiu 5 vitórias consecutivas na Série B naquele momento e levou a equipe à primeira divisão nacional. Então, o Juventude tem um carinho grande. Claro que a saída ali teve entrevista em Minas Gerais, que o pessoal não gostou muito, para o pessoal da Itatiaia em relação ao acerto dele com o Cruzeiro, mas isso não aconteceu. Mas tá perdoado, o pessoal entende muito bem, voltou, já conseguiu uma vitória contra o Corinthians, que era difícil, vinha uma classificação na Copa do Brasil, e depois disso, um empate contra o Vitória, saiu perdendo por 2-0. Heróico, porque aos 5 minutos foi expulso o Cipriano, zagueiro. O último homem puxou o atacante da equipe do Vitória. O Juventude levou um gol, depois levou um gol no começo do segundo tempo, porque o Abner erra individualmente. E aí tinha tudo para ser aquele cenário horrível. O Juventude conseguiu fazer o gol aos 35, cruzamento do Nenê, gol do Igor Formiga, que chegou do Novo Horizontino, e o gol aos 53 de pênalti. Adivinha quem fez o gol? Ele mesmo. O Esse cara né, Matheus, porque quer dizer, ele ficou nervoso, né? Aparentou nervoso, bateu um pênalti ali contra o Vitória no Barradão, né? O Nenê é um craque de bola e assim, é um tópico que a gente estava comentando nos bastidores, sempre muito delicado, vamos dizer assim, no Vasco, porque é óbvio que o Vasco vem de uma década muito negativa, né? Assim, de reconstrução atrás de reconstrução, atualmente está numa recuperação judicial, é um clube que a cada eleição e com a vinda da SAF se vendia um novo projeto, uma mudança radical do que havia sido feito de errado,
e é um clube que politicamente patina, né? Tem muitas dificuldades, além de financeiramente. E o Nenê é esse cara que entra ali numa tentativa do Vasco escapar de um rebaixamento, e ele chega do mundo árabe, ele estava na Inglaterra também, no West Ham, e ele vem, assim, a galera sabia que ele tinha uma passagem importante no Paris Saint-Germain, mas não vem com cartaz. Na verdade, o rebaixamento já estava muito na cara, o Vasco tinha feito pouquíssimos pontos. E aí, o Nenê, com aquele time, consegue dar uma sobrevida, o Vasco tenta escapar, fica até a última rodada, ainda com a possibilidade de escapar, não escapa, mas o Nenê faz uma baita campanha junto com aquele time, é campeão carioca em seguida, 2016, ele é campeão carioca com o Vasco, e muitos jovens, Matheus, e além disso o Nenê classifica, né? Além de subir o time da Série B para a Série A em 2016, o Vasco vai para Libertadores em 2017 com a campanha com o Nenê ali no time. Então, é um cara que tem um carinho muito dos jovens. O que para o vascaíno mais velho, ele não consegue entender tão bem. Pô, mas o Nenê é ídolo, mas assim, eu acho que cada vez passa, e isso bate também pela má fase do Vasco, o Nenê nutre sim, e acho que é recíproco, um carinho pela torcida do Vasco, e essa torcida, especialmente mais jovem, tem o Nenê como ídolo. Como é que é a relação do Nenê aí em Juventude, que a gente brinca, né? Nenê com 44 anos, indo para Caxias do Sul, no frio, querendo ainda jogar bola. Ele continua fominha, Matheus. Sei que ele está no banco agora. É um case muito importante de comentar e até ser estudado. Me lembro quando ele veio para cá, cara, todo mundo se criou. O nome dele foi muito forte, né? O Juventude está contratando um grande nome. E aí ninguém prestou, ninguém assim comentou em relação à idade o que ele podia render, né? Então, o que chamou a atenção mesmo é chegar o Nenê com toda essa trajetória. Faz uma Série B muito boa com o Juventude, e com assistências, com gols. No ano passado também joga alguns jogos, outros não. E aí é que tá, ele teve que entender. E até para trazer sobre o Nenê aqui ele é importante fora de campo, porque até uma patrocinadora hoje, principal do Juventude, muito, o pessoal comenta aqui, claro que não é confirmado isso, mas muito também pela ajuda do Nenê. Pô, ele tá com 44 anos, tem que fazer maior esforço, é todo estranho para correr, mas ele ainda tem a visão diferente, está se cuidando, e com 44 anos ele tem que ser aplaudido, porque o que ele está fazendo é para poucos, mesmo jogando poucos minutos, mas tem muita gente mais nova que para antes e não consegue fazer isso. Mas assim, dito tudo isso, vamos para a brincadeira. Vasco e Juventude, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude que está com o técnico Carpini há 2 rodadas, com 4 pontos em 6, ganhou em casa do Corinthians, adversário dificílimo, empatou com Vitória fora. Então, assim, Juventude vem muito bem. E o Vasco, surpreendentemente, com essa vitória de 6-0, pegou todo mundo de surpresa. É óbvio que o Diniz vinha trabalhando para que o Vasco fizesse muitos gols, e o mantra dele, a bola uma hora vai entrar, e entrou 6 vezes na rede do Santos. Vamos ver esse confronto que, como eu disse, naturalmente o histórico bate como dificílimo, não é muito complicado jogar no Alfredo Jaconi. Na disputa dos goleiros, meu amigo Matheus, a gente tem o Léo Jardim, que é um dos grandes ídolos atuais do Vasco, ele que já foi cogitado para a seleção brasileira, foi convocado uma vez, mas não continuou, não foi chamado outras vezes, contra o Jandrei, né? Jandrei que chegou há pouco tempo no Juventude, né? Vem do São Paulo. Como é que tá a vida do Jandrei nesse jogo? Ele já performou? Vai ser a estreia dele? Como é que é, Matheus? Conta pra gente. Ele chegou em Caxias do Sul na segunda-feira da semana passada. Então, ele até acompanhou o jogo do Corinthians, no jogo da segunda-feira passada também, da outra semana, e já foi para o jogo contra o Vitória, jogou. E acredito que o Jandrei, ele é diferente dos goleiros que o Juventude tem hoje, da saída. Mas ele vai ter que provar, talvez ele venha para cá, dessa recuada na carreira, para depois buscar um outro time maior ainda. Mas acho que nessa disputa atualmente, até pela
pelo momento do Léo Jardim. Acho que o Léo Jardim está na frente do Jandrei muito pela essa questão de estar jogando, né? Fisicamente também. Agora vem um lateral direito que do Vasco assim, vou dizer que ele é um operário, mas de uma capacidade física gigante, que é o Paulo Henrique, o PH, que supostamente, Matheus, está rolando o papo da lista do Ancelotti, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que ele estaria nessa lista, longa lista, parece que não é uma lista pequena, dessa pré-lista da seleção, que supostamente, digo aqui supostamente porque a lista não está vazada, alguns nomes já apareceram, outros não, então vamos com calma. PH apareceria pela primeira vez convocado para a seleção brasileira. Assim, ele é uma arma, entre aspas, surpresa, porque ele não aparece muito. No jogo contra o Santos foi o melhor do PH, anulou Neymar, deu passe para assistência, deu corta-luz, assim, é um cara de uma força física muito grande. E pelo Juventude, né, a gente vai ter o Reginaldo. Me conta aí desse confronto, Matheus. Bom, o Reginaldo é um lateral que esteve no Juventude no ano do acesso para a Série A em 2023. Atleta que depois vai para fora do país e agora retorna ao Juventude. Mas o Reginaldo é um atleta de muita velocidade, mais ofensivo às vezes do que defensivo. E até para trazer do Paulo Henrique, ele passou aqui, viu? Ele passou no Aí, ó. Juventude, né? Ele passou, sabe que quando ele veio para cá foi em 2021, no ano da permanência do Juventude na Série A. Então, que tem qualidade, sim. Um jovem jogador naquele momento, quando passou no Juventude, agora está com 29, né? Mas é um atleta de muita velocidade, assim, né? E deu para ver que ele melhorou, acho, essa parte defensiva, onde ele tinha um pouco de dificuldade. Sim, Eu vou contigo, acho que ele está no melhor momento. Acho que o Paulo Henrique da carreira, esse né? confronto é melhor. Então deu PH aqui, vamos para a zaga, né? A zaga, vou dizer, o Matheus, que talvez seja o ponto mais fraco do Vasco. Nesse embate entre Hugo Moura e Abner, quem você daria? Eu vou te falar que o Hugo Moura de zagueiro, e ontem ele quase é expulso com 30 segundos, mudaria toda a dinâmica da partida. Eu não gosto muito, eu gosto do Hugo Moura como volante, como zagueiro, não sou muito fã, não, Matheus. O Abner é o seguinte, o Abner ele é um jovem que oscila, tá oscilando, tá nesse processo que tem qualidade. Mas contra o Vitória, uma bola chegou para ele e ele foi dar um recuo de cabeça achando que o Wilker Angel estava no lado dele. E o Wilker não estava. Quem estava era o Renato Kaiser, que saiu numa velocidade, roubou a bola e fez o gol, né? Kaiser que Então, foi da base do Vasco, inclusive. e ele comete contra o Corinthians, quando leva o gol de desconto ali, foi ele que errou. Ele foi sair com a bola dominada na defesa, no lugar de fazer o simples, um chutão para frente, e aí fez uma falta. E o Nenê xingou ele, rapaz, o Nenê queria pegar ele. Então, é muito difícil essa aí da defesa, é bem difícil. Eu vou votar no. Vamos botar um Com o Abner. empate? Vamos botar um Vamos botar empate? empate. Eu vou votar no Abner porque ele é da posição, tá? Só por Sim. isso. Vou deixar o Abner. O segundo zagueiro, vamos dizer, o quarto zagueiro, seria o nosso Lucas Freitas. Lucas Freitas que passou pelo Juventude, né, Matheus? Já foi lateral esquerdo improvisado numa época e é um jogador que o próprio torcedor tem uma certa dificuldade. Será que ele joga bem? Ou ele é o menos pior? Ou ele não se esperava tanto? Era um ano de adaptação do Lucas Freitas e ele tem feito partidas pelas ausências do Vasco de elenco. Como é que foi a passagem do Lucas Freitas aí, em Caxias? E me conta como é esse confronto do Lucas com o Wilker Angel, né, o venezuelano. Olha, o Lucas, ele veio para o Juventude emprestado pelo Palmeiras e até o Juventude tentou uma renovação. Ele ficou no banco no início da temporada, tinha até o pessoal que queria que ele ganhasse mais oportunidades. E aí sempre tem, zagueiro é complicado para ganhar confiança, né? Sim, Porque entrou no bastante. jogo, no estadual aqui, onde o Juventude poupou, não foi muito bem, e o pessoal já ficou com uma ideia dele. Aí depois ele começa a ganhar oportunidade, né? Já com o Roger, mas o Jair coloca ele como lateral. Acredito que esse jogo contra o Vasco aí, no ano passado, aí no Rio de Janeiro, ele jogou como lateral esquerdo. Depois ele foi para a zaga porque o Rodrigo Santos, que é considerado o melhor zagueiro aqui,
acabou machucando, ele tem pubis, então aquele ex-Água Santa, muito difícil ele retornar, por exemplo, esse mês, vamos ver, mas o Juventude perde aí o melhor zagueiro, que é o Rodrigo Santos. Então, ah, voltando, né, o Lucas Freitas aqui, ele acabou como titular, e até o Também, Juventude, né? ele ia evoluir, ele se esperava isso, talvez ele precisava evoluir um pouco mais, mas era a melhor dupla que tinha naquele momento. Agora, o Wilker, se esperava até um pouco mais, parece que está faltando firmar mais o cavalo, como a gente fala aqui. É, até no último jogo teve ali uma falha de cobertura, mas ainda não teve aquele grande jogo, sabe? Contra o São Paulo ele fez gol de cabeça, fez um gol de cabeça, acho que ali foi o melhor dos melhores jogos dele. Falta um pouco mais para ele, sabe? Eu acho que como a gente tem uma dificuldade da zaga dos dois times, o Juventude é o que mais sofreu gols, e como a gente acha que também empate, eu acho que eu vou votar no Lucas aí para ficar esse empate defensivo. Exato, vamos votar no Lucas. Então, Lucas Freitas leva o embate com o Wilker Ângel, o venezuelano, e vamos para a lateral esquerda. Lateral esquerda, que o Vasco também, muita gente critica, mas é um cara com uma performance muito positiva em números, né? Quando você vai olhar os números daqueles sites específicos que vem passe, cruzamento, ele é um dos primeiros no Campeonato Brasileiro, que é o Lucas Piton. Lucas Piton, que fez o gol, inclusive, que abriu o placar contra o Santos, e contra o Marcelo Hermes, né? Marcelo Hermes, que foi do Criciúma, né, Matheus? Que chega agora nesse período tentando tirar o Juventude da parte de baixo, então ele chega com o Tencate, que já tinha trabalhado com ele. O Juventude tem o Alan Puxo hoje, que é um lateral que é ídolo aqui, mas essa situação em relação à marcação, à, à intensidade, o Alan não tem mais. Mas é um jogador muito inteligente com a bola no pé, que sempre entra assim nos jogos, até não entrou no último, mas sempre entra, pouco às vezes mais avançado. O Hermes, acho que ele vai evoluir. Acho que ele vai evoluir. O último jogo já gostei, agora contra o Vitória, participando mais ofensivamente. É um jogador que se entrega muito. Mas eu acho que o Pitão vive um momento melhor, né? Acho que o Piton talvez venceria muito pela constância dele do que o Hermes que está chegando agora, né? Partindo para o meio campo, e aí, Matheus, aí vem a grande dúvida, talvez uma das dúvidas desse momento do Vasco, porque Jair está suspenso, né? Jair que jogou contra o Santos. A gente está entendendo aqui do Expresso que o Diniz vai manter o Hugo Moura na vaga, como a gente estava contando, e ao mesmo tempo trazer o Thiago Mendes. Thiago Mendes, que foi uma contratação desse meio do ano, da janela, uma das poucas contratações do Vasco, e Thiago Mendes não conseguiu ainda jogar bem. Vou abrir aqui o jogo. Thiago Mendes é uma incógnita para o Vascaíno, porque ele vem do futebol do Catar, né? Futebol catari, e não jogou bem até agora, Matheus. Enquanto isso, a gente tem no próprio Juventude um jogador que já vem performando por aí, né? Um tempinho, que é o Kaique, né? É um jogador que já foi especulado em clubes do Rio de Janeiro. Teve a situação que ele está acertando com o Grêmio, mas o Grêmio se arrependeu, aí disse que aí acabou ferrando até o atleta, colocando que ele não tinha condições clínicas para jogar no Grêmio, sendo que ele está jogando aqui Terrível normalmente. isso, hein? Terrível isso pro Abala um atleta. pouco o jogador, né? Porque é um É, atleta quase perto dos 30 anos que foi muito bem aqui no estadual do ano passado, e aí voltou de uma lesão grave que teve, né, no começo do brasileiro, e foi bem até nesse estadual aqui, e aí tem essa situação de saída, ele acaba abalando um pouco, agora com a situação também na parte de baixo, antes do Carpini chegar, mas acredito que ele vai voltar a ter esse bom futebol, e eu acho que ele está à frente um pouco até dessa situação que o Thiago vai se adaptar, né? Essa eu vou ficar com o Kaique, um atleta que acredito que pode um pouco mais. É aquele volante difícil de encontrar hoje no futebol nacional. eu acho também. Acho que o Kaique já é um nome que é cotado em alguns momentos até na janela. Ele já foi até cotado no Vasco, se não me falha a memória. Já teve Foi, alguma especulação, né? E foi em foi. 2024, eu acho, né, ali na janela do meio do ano, o Kaique foi especulado também no Vasco. É um jogador forte. Acho que ele sai na frente
nessa disputa com o Thiago Mendes, e como eu disse, o Thiago Mendes, que a gente está dizendo aqui que poderia ser, né? Não sei se o Diniz vai ter uma outra teoria de quem escalar, mas o Thiago Mendes que seria esse jogador para suprir essa volância que o Vasco não tem, né? E aí a gente parte para o segundo volante, para esse meio campo do Juventude, que é o Jadson também, um jogador conhecido, para bater com o Tietê. Tietê que vem com o Diniz, né, jogando muito bem. Como é que você vê esse embate, Matheus? O Jadson é um jogador importante nos últimos anos do Juventude, até contra o Corinthians ele fez 200 jogos. Olha aí. Teve um pouco abaixo, porque o momento do time, né, da zona de rebaixamento. Agora ele voltou a ser aquele Jadson que a gente conhece. Não sei se deu um ânimo essa troca de técnico, conhece bastante o Carpini, teve situação dele sair, e tem aqui uma situação agora de SAF. Então, o Jadson já passou no Cruzeiro, onde teve uma SAF, por exemplo, e que não gostou muito. E aí veio a situação de SAF aqui, vamos ver se vai fechar ou não para o final do ano, mas é uma situação em que muitos clubes vieram atrás dele agora, e o Atlético Paranaense ficou perto de levar ele, só não levou por causa da multa, o salário ia ser bem superior, ele que já passou pelo Atlético. Inclusive, o primeiro time que ele jogou Série B foi no Juventude, em 2023. Então, o Jadson é um atleta muito importante e evolui no último jogo ali, foi fundamental, conversando com o Carpini, orientando. Então, ele está num bom momento aqui. O Tietchan também acho um bom jogador. Então, essa é difícil, viu? Essa é difícil. Eu acho que esse meio de campo aí é um jogador assim, esse embate mais parelho. Eu vou ficar com o Jadson porque eu conheço mais o Jadson, mas gosto muito do Tietchan. Eu acho que o Tietchan, assim, ele traduz esse time do Diniz, né? De movimentação, de presença de área, fez um golaço ontem. Eu fico com o Tietchan, vamos dar empate nessa disputa de volantes armadores, volantes ofensivos, vamos ver como é que sai. E aí a disputa ali do camisa 10, né? O que a gente vê é o Mandaca, também um jogador conhecido, né? Também especulado diversas vezes no futebol daqui do Rio de Janeiro, do Sudeste, para o Felipe Coutinho, né? Que teve, talvez, desde o retorno dele, a grande atuação no domingo contra o Santos no Morumbi. Como é que você vê o Mandaca nesse confronto? Ele é o cabeça pensante desse Juventude? Como é que esse Juventude joga de acordo com esse meio campo, Matheus? Muita gente não gosta de dizer que o Mandaca é um meia. Ele pode ser um terceiro volante, ele é um jogador que tem muita força, que arrasta, atleta que tem uma intensidade, olha, muito grande. É um embate bem difícil também esse, porque o Coutinho, a gente sabe da qualidade técnica, mas o Coutinho é meia, o Mandaca já é um terceiro volante. Exato. Como é que o Coutinho ele vem de bons momentos assim? Como é que tá assim? Então, eu acho que o Coutinho, a gente estava brincando antes da partida contra o Santos, que ele tinha números piores do que o Nenê no Brasileirão. Antes da galera ficar aí, que isso, Danilo? No Brasileirão. Quando o Coutinho joga bem, normalmente o Vasco consegue performar e ganhar partidas. Acho que a impressão é essa. A questão, ao contrário do Mandaca, é a física do Coutinho, né? Eu acho que muitos jogadores que vêm de fora para o Brasil. Como é que o Coutinho performa nesses jogos de segunda, quer dizer, domingo, quarta, jogo seguido que a gente vai ter agora Juventude e Vasco no meio de semana, né? Precisa de uma semana para descansar, para ganhar tempo. Então, assim, eu acho que são jogadores diferentes, como o Matheus disse, características diferentes. Eu acho que eu coloco um empate aqui pela essa possibilidade do mágico Coutinho tirar realmente coelhos da cartola, como ele tirou no Morumbi. Mas fisicamente é a grande interrogação. E agora a gente vai para o ataque. E a gente tem pela frente agora o Batalha, né? Que é colombiano, é isso, Matheus? Isso aí, chegou no início do ano, Batalha, colombiano, jogador que em alguns momentos titular, agora Velocidade, também né? velocidade. É um jogador de jogada individual, 1 contra 1. Às vezes, muitos aqui não entendem porque ele fica no banco, acho que ele é o melhor atacante, mas é um jogador que tem que melhorar algumas questões ainda. Aí ele bate com o Ryan, né? Que é um dessas crias do Vasco que aparece, jogador
de seleção sub-20, que Ryan, que cotado para sair, inclusive, Al Ittihad, desses times bilionários lá dos sheiks árabes, supostamente está de olho no Ryan. Vamos ver nessa janela ainda, falta 16, 18 dias para acabar a janela, mas eu acho que o Ryan vive um momento mais estabelecido, inclusive batendo pênalti contra o Santos. Vou dar o voto para o Ryan aqui, vencendo esse confronto com Batalha. E agora vem um nome que aparece muito no noticiário, um nome conhecido. Muita gente sabe do nome dele, mas acho que já rodou um pouco o futebol brasileiro, o Veron, né? Gabriel Veron. Ele joga mais centralizado, Matheus? Ele tá jogando pelo lado, viu? Pelo lado, né? Ele bateria com o Nuno Moreira, né? Que a gente entende que o Nuno Moreira jogaria nessa posição, ou Nuno ou DVD. Como é que você vê o Veron? O Veron que já teve questões físicas também, né? Problemas físicos na carreira, né? Ele vem para cá porque, assim, o Santos tinha uma dívida até com o Juventude em relação a direitos, né? Com o Lucas Barbosa, que foi muito bem aqui, e o João Lucas também. Então, sim, o João Lucas foi para o Grêmio e o Lucas Barbosa foi para o Bragantino. Com isso, estava devendo para o Juventude esses direitos. E aí, por vitrine, né? Então, o Juventude teve a conversa das direções, presidente com presidente, e aí teve esse acerto que surpreende do Veron. É um jogador que está evoluindo, ele precisa, e ele comentou sobre erro na carreira dele. Ele, no Santos, é meio que não queriam mais ele lá, ele vem para cá, ele comentou sobre erros, e que tinha que melhorar, e que o Juventude é o trampolim para ele voltar ao cenário. Então, o jogo contra é incrível, porque o Carpini aqui, a gente tem um olhar diferente, né? O jogo Sim. contra o Corinthians foi um outro Veron, parece que às vezes ele é lento, assim, está em outra rotação, mas quando o Corinthians teve finalização para o gol, teve jogada bonita, às vezes ele quer fazer o diferente, que aqui não é os mesmos jogadores que ele atuou em outros clubes, como Porto, pegando Palmeiras quando estava no bom momento. Palmeiras. Então ele acho que evoluiu nesse último jogo, marcou bastante, é uma coisa que o Carpini vai cobrar dele com vitória. É um jogador também em evolução, muito pelo momento do clube aqui, né? Então é de evolução. É difícil. O Nuno teve altos e baixos, uma questão física, mas é uma questão física que nós vascaínos estamos aprendendo ainda. Um grande jogador, Matheus, um português. Vasco que, apesar da origem portuguesa, tem poucos jogadores portugueses passando pela história rica do Vasco, né? Engraçado isso. Ele talvez seja o segundo ou terceiro jogador português da história para lá de centenária do Vasco. Muito curioso. E o Nuno, dos contratados, talvez ele era o patinho feio do ataque. Lloyd, Garré tinham mais cartaz. O Nuno veio do Casa Pia, um time de repercussão baixa em Portugal, e está surpreendendo, virou titular absoluto do Vasco, e um jogador que depende muito da questão física e tem uma queda de rendimento no segundo tempo, muito acho que pela necessidade do time do Diniz de marcar, defender, voltar, fazer marcação-pressão. Eu acho que ele sente um pouco isso. Não sei se a temporada europeia que ele engatou o prejudica também, apesar da pausa do Mundial. Eu vou votar no Nuno, mas deixa o asterisco aqui para a galera do DVD, que pode ser esse jogador. E aí, Matheus, vem a grande dúvida nossa, que eu acho que a gente vai descobrir ao longo dessas próximas horas. O Gabriel Talari, né, que é o jogador que mais centralizado do Juventude, no lugar do Gilberto, né, Gilberto que passou pelo Vasco, etc. Tem uma saída complicada no Vasco. Torcedor como o Nenê, parte da torcida gosta do Gilberto aqui, apesar dele marcar muitos gols contra o Vasco. Ele tem um histórico de marcar gols contra o Vasco na época do Bahia. Acho que ele fez gol contra o Vasco no Juventude também. Mas a gente não sabe se o Verratti volta. A grande dúvida do momento é essa. É diferente do Verratti, um jogador, como você conhece, matador, mas um jogador muito mais de bola aérea, de pequena área. E o vascaíno meio que está... como é que a gente vai abandonar o artilheiro do Vasco no ano? Ao mesmo tempo, será que a gente não precisa de um ataque móvel para o Diniz explorar o melhor desse time? É a grande dúvida, que eu acho que o Diniz também deve estar com essa dúvida, essa pulguinha atrás da orelha. Mas me fala do substituto do Gilberto
para esse confronto com o Vasco, Matheus Maciel? O Talhar é um jogador de muita força, né, de entrega, se entrega muito, às vezes faz uns gols de qualidade, bonitos, né? Ele fez um contra o Corinthians, uma cabeçada que a defesa nem esperava, um cruzamento do Hermes pela esquerda, e ele se jogou na bola, assim, um foguete, uma tijolada, podemos dizer. O Hugo Souza nada pode fazer, só ficou olhando de onde que veio esse cara. E o último jogo também, de muita entrega, de embate, ele quase fez um golaço, tirando do goleiro, de cavadinha, e aí o Hiraldo acabou de cabeça fazendo gol, mas estava à frente e foi marcado impedimento. Eu acho que o Talhar é um jogador que se entrega muito, esforçado, bastante, sabe? O Verratti, a gente sabe que é esse matador, ao mesmo tempo ele é um cara muito dependente da bola chegar nele. E quando você tem um time que precisa trocar passes, ter movimentação, não vai ser o Verratti. Eu acho que tanto o Verratti quanto o DVD estão num bom momento. Você fala do Talari, que também está num bom momento. A gente pode deixar um empate aí, mas ao mesmo tempo eu fico na dúvida de quem o Diniz vai escolher. Vamos ver na quarta-feira. Isso aí só vamos saber uma hora antes da partida entre Vasco e Juventude, Juventude e Vasco. Bom, cara a cara ficou Jandrei e Léo Jardim, deu Léo Jardim. Reginaldo e PH deu PH. O Abner e o Hugo Moura deu Abner. O Wilker Ângelo e o Lucas Freitas deu Lucas Freitas. E o Hermes e o Piton deu Piton. Entre Kaique e Thiago Mendes deu Kaique. Entre Jadson e Tietê, a gente botou empate, se não me falha a memória. E Mandaca e Coutinho fomos de empate também. Batalha e Ryan deu Ryan. O Gabriel Veron com o Nuno foi o Nuno. E o Talhari com o Verratti ou DVD, vamos ver como é que vai ser essa improvisação, a gente deu empate. Vamos ver. No cara a cara, o Vasco saiu um pouquinho à frente, mas são times que estão tentando uma reconstrução e a gente torce para que tanto nós quanto o Juventude permaneçam na Série A para mais confrontos históricos com esses dois clubes. Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui no Cara a Cara. Deixa tuas redes sociais, como é que o pessoal te busca, e a casa é sua, tapete vermelho, quando você precisar, estamos a ordens aqui no Expresso 1923, meu amigo. Bom, eu que agradeço, viu, o convite, estar aí com vocês, falando sobre o Juventude, sobre o futebol aqui do Sul. Agradeço bastante novamente, e o pessoal pode procurar no Instagram Matheus com H, P, Maciel com 2 L's, e também no Twitter, então, onde eu sempre coloco alguma informação ou outra dos jogos. Agradecer novamente a presença do Matheus, de todo mundo que cola aqui no Expresso 1923. Esse foi o Cara a Cara. Que vença o melhor. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.